Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. 5 de maio, o maio, mês das mães, né? É um mês maravilhoso, né? Mês das mães. Era também o mês das noivas, mas hoje o casamento está meio complicado. O pessoal mais ou menos acerta os ponteiros e lá adiante é que às vezes pensa num casório, né? No matrimônio mesmo, né? É uma relação hoje, é a modernidade, né? A sociedade dita as normas, então é assim, faz um estágio probatório e depois, se dá certo, vamos casar, né? Às vezes quando tem filhos já e tal, quer dizer, uma relação que deu certo, o pessoal casa. Porque estava muita gente casando e separando, então eu acho que até está certo, né? Evita uma série de burocracias. Muito bem, nós estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 86 anos, e do Banrisul, o grande Banco do Sul. Vamos adiante, estamos aqui com o Valdir Bianchessi Júnior, né? Estamos aqui com um timaço hoje, estamos aqui com a irmã Celaci Dalpiaz, diretora do Colégio Santa Inês, que é uma referência em colégio na capital dos gaúchos, no estado, por toda a sua dimensão, sua estrutura, sua gestão. E também estamos aqui com o nosso amigo, exatamente, Silvio Lopes, esse histórico jornalista e economista da imprensa do Rio Grande do Sul, que tem tem um currículo invejável, o Silvio Lopes, na nossa imprensa e também como escritor e também na atividade como economista, né? Sabe tudo, sabe tudo. Muito bem, vamos adiante, nós temos hoje no Beira-Rio, Copa Libertadores da América, quando o Olímpia do Paraguai está aqui, então, para enfrentar o Internacional no seu reduto, na sua casa, o Beira-Rio. Esse Olímpia aí, ele dá calafrios na torcida colorada, porque numa ocasião que o Internacional estava com a mão na taça, aliás, o Internacional que fica botando a mão na taça, mas não leva para casa, é uma coisa incrível. Agora, não, a irmã Celaci não me deixa mentir, né? Claro. Recentemente, né, o Sport Recife fez um crime, entre outros, mas aqui no Beira-Rio, ganhou do Internacional. Aqueles 3 pontos ali seriam vitais para que o Internacional ganhasse o Campeonato Brasileiro 2020. Não deu certo, né? Não conseguiu segurar essa taça que busca há tantos anos o Internacional. E quando eu faço essa referência ao Olímpia, o Internacional ganhou do Olímpia lá numa Libertadores, no Paraguai, e depois o Olímpia veio aqui e ganhou. Aí a decisão foi nos pênaltis. E o Olímpia fez, né, esse crime, ganhou nos pênaltis do Internacional e se sagrou campeão. Então, é por isso que eu digo que ele dá calafrios no torcedor colorado, porque é uma equipe que vai jogar aqui, se levar um empate para lá, é um bom resultado, uma vitória nem se fala, mas eu acho que o Internacional tem atletas renomados que voltam ao seio colorado, como o Tyson, né? É a esperança colorada, né? O Guerreiro voltou atrás, acertou tudo, mas não joga. Está se adaptando, se recuperando fisicamente. E o Tyson, que é uma promessa, um atleta consagrado no próprio Internacional, fora daqui, em grandes equipes, mas está rodado, cascudo, e já não é menino de colo também, não é neném de colo, como se diz, né? Então, está aí o Tyson que pode fazer a diferença no jogo de hoje, se o técnico Ángel Ramírez ou escalar esse atleta, o Silvio Lopes. Miguel Ángel Ramírez. Não, porque o Ángel... A turma diz aqui todos 3 nomes. Eu digo Miguel Ramírez, mas a crônica como toda, ela diz Miguel Ángel, porque deve ser um negócio bacana dizer Ángel. É charmoso. É charmoso. É fonética, né? Questão fonética, né? Mas, José Silva, eu tenho uma pessoa que não está tão satisfeita aqui, porque hoje, coincidentemente, tem um colorado aqui. Aqui sempre dá 3-1, né? 3-1, 4-0. O placar aqui ontem tinha 4-0, ontem era 4-0. Aqui o placar é implacável a favor do tricolor. Falaste muito bem, José Silva, que há equipes que têm as suas tocas. O Grêmio teve várias tocas ao longo da vida futebolística dele. O Internacional tem 2 tocas. Uma delas se confirmou na semana passada. O Juventude é toca do Inter, ganhou do Inter no Beira-Rio. E esse Olímpia, apesar de ser um time muito mais inferior do que aquele time que ganhou do Internacional em 1989, é um time muito fraco. O Internacional hoje é muito melhor time. Acho que vai ganhar, porque vai vencer aquela que é a camiseta mais forte e o time que está muito melhor colocado. O Internacional é um time ainda em formação, mas é um time que ainda tem que provar para a sua torcida que é um time que tem alguma ambição na Libertadores da América, que é o campeonato. Os colorados gostarão de ouvir de um gremista dizer que a Libertadores da América é o campeonato da primeira divisão da América. E o Grêmio, que joga amanhã,
joga a Sul-Americana, que é a segunda divisão da América. De qualquer maneira, eu acho que tanto o Inter hoje contra a Olímpia, começa 9 horas o jogo, será transmitido pelo SBT, graças a Deus, né? Enfim, temos a quebra do monopólio daquela estação de lixo para uma estação aí que é simpática, uma estação que ajuda o Brasil a construir o seu desenvolvimento econômico. Mas o Grêmio amanhã também certamente vai ganhar e vai se posicionar melhor, passando para a segunda fase da Sul-Americana. Eu tenho uma situação que eu não gosto. Quando chove, então vamos dizer assim, eu como gremista, tá? Então um jogo na arena, o adversário é teoricamente inferior, bem inferior. Só que o gramado molhado, ele nivela por baixo. Quer dizer, é vantagem, na minha avaliação modesta, para a equipe que menos qualificada, inferior. E depois a bola escorregada, né? O goleiro toma uma bola, não segura, a bola vem encharcada e tal. É uma atividade bem mais complicada para os goleiros, enfim, e para o atleta que escorrega no campo, a bola não rola tanto, rola demais, enfim. E, como eu digo, nivela talvez por baixo. Vamos ver aqui o que diz o Valdir Bianchessi Júnior e depois nós vamos falar com a irmã Celacir Dalpiaz, que é gremista e sabe muito de futebol. Fala, Valdir. Dificuldade. Ele tem que tomar um fôlego, né? Interessante isso aí. Tá derrubado o fôlego, né? O time está na Libertadores, né? Vai dançar valsa. Mas esses aí nós já temos 13 Libertadores. Tá? Não, só para ver, eu gosto de avisar, só chamar a atenção. Não, o Grêmio só não tem 4 Libertadores, eu já disse aqui, por causa do Bressan, né? Senão seria tetracampeão. Tá? O Internacional, aqui, até recebi uma mensagem de um amigo aqui, Robson Gregório, para eu não falar mal do Internacional, lá de Canoas, meu amigo da Gregório Logística. Mas o Internacional faz um fiasco por semana. Essa é a questão. Então, o Internacional fez o fiasco lá da demissão equivocada dos funcionários, aí foi lá jogar com Always Ready, tomou uma sapatada, aí perde para o Juventude. Eu não sei mais o que falar do Internacional. Agora, episódio Guerreiro. Internacional, um fiasco permanente. Infelizmente. Tá? E o problema do Internacional pode ser resumido numa palavra. Gestão. Aliás, falta de gestão. Tudo isso que acontece, todas essas confusões, todos esses fiascos que acontecem, é porque não existe comando adequado dentro do Internacional. Eu venho repetindo isso sistematicamente. Então, o Olímpia, que eu concordo com o Silvio Lopes, não é nem sombra daquele Olímpia que fez aquela tragédia, e eu estava lá, presente, aqui no estádio Beira-Rio. Nosso colega aqui de bancada, o Luiz Fernando Zac, era o vice-presidente de futebol. Mas o Internacional também não é, né? Nem sombra daquele Internacional daquela época. Tá? Domingo, contra o Juventude, eu casualmente assisti o jogo na Serra, em Caxias do Sul, com amigos juventudistas, e eles estavam preocupados antes do jogo. O Internacional vai nos aplicar uma goleada. Eu disse, fiquem calmos, tá? Não se assustem, que esse leão aí não tem dente. E não deu outra. O Internacional acho que não deu nem um chute a gol. Então, esse é o Internacional, pode ganhar hoje, mas é um time que não passa segurança. Na altitude, o problema é na altitude. No gramado, o problema é o gramado. Aí começou a chover agora. Estou vindo para cá, começa a chover. Hoje o problema vai ser a chuva. Então, o time, quando ele não está encaixado, né, é isso que acontece. Em relação ao Grêmio, não tem a menor dúvida. Passou, vai passar. E acho que o Grêmio tem chance de ser campeão da Sul-Americana. Né? Independente de ser mais um campeonato, digamos assim, mais qualificado ou menos qualificado que a Libertadores, pois não? Não, e sendo campeão da Sul-Americana, José Silva? Entra na Libertadores. Se o Grêmio for campeão da Sul-Americana, ele será efetivamente, verdadeiramente, o campeão de tudo. Porque teve um time aí que lançou um fake de tempos atrás, campeão de tudo, só que ele não foi campeão da segunda divisão, que é patrocinada oficialmente pela FIFA e ela pela CBF. Portanto, se o Grêmio for campeão da Sul-Americana, seremos, afinal, campeões de tudo. E o Grêmio está de olho na grana, porque tem bastante dinheiro aí envolvido, então isso conta bastante. Então.
Sem dúvida nenhuma. Eu me sinto agora de alma lavada. Eu não queria passar nessa existência sem ver Silvio Lopes parafraseando o Vitório Pífero. Então Campeão agora de tudo. Silvio Lopes lança Grêmio campeão de tudo. Foi essa. Mas eu tenho algumas diferençazinhas com o Vitória. Felizmente. Muita. Felizmente. Muito bem. A Então, sua sorte que tem vamos verdade. falar então agora quem vai dar a opinião a respeito do esporte de futebol, a gremista, irmã Selaci Dalpiaz, que é a diretora do Colégio Santenense, que, como eu digo, é referência no ensino padrão, modelo, a sua dimensão. Aliás, a irmã Selaci Dalpiaz já deu carraspanas no Renato Portaluppi. Não. Ela entende de futebol e sabe como é que funciona. E aí chama atenção e puxões de orelha. Satisfação, irmã. Boa noite. Então, acho que a minha opinião, assim, vendo o Grêmio está se estruturando agora. Eu acho que tem tudo para evoluir. Não tem grandes nomes, tem alguns, mas não tem grandes nomes. Mas eu penso que sempre um grande time, ele vai se consolidando por ter alguns elementos que vão dando segurança para esses jovens que estão começando. Mas eu tenho muita esperança, eu acredito que o Grêmio vai passar, sim, vai ganhar a Sul-Americana, talvez até o Gauchão, né? E vai ser campeão de tudo. Vai ser campeão de tudo, enfim, o que nós podemos fazer? E o Inter, infelizmente, acho que vai ter que dançar a valsa, que o Grêmio dançou por longos anos, né? Porque está muito irregular mesmo, Muito irregular. Então acho que também é um momento de uma reorganização, de uma reestruturação de time. Não, tem muitos personagens aí que teoricamente seriam bons nomes, mas não está encaixado. Então, talvez o resultado não venha em função disso. E o Miguel Ramírez está tentando trazer uma nova concepção de jogo, de futebol, mas isso demora um tempo enfim, vai ter que ser engolido ainda por alguns que talvez ainda não estão muito satisfeitos. Eu diria, irmã Selaci, que o Internacional comete equívocos, as suas gestões, as suas diretorias. Por exemplo, o Abel Braga fez um trabalho impecável aqui. É um treinador que tem uma identidade muito grande com o clube e se adapta muito ao plantel, a ele, tem até uma empatia com o clube, o Abel Braga. Mas como a diretoria anterior havia feito mais ou menos uma contratação, pré-contratação do Ramírez, o Ángel, o que acontece? Mandaram o Abel embora. Mas eu, na minha opinião, não trocaria, porque tinha estava vínculo, ajustado, tinha identidade, porque quando tem uma identificação, tem uma motivação diferente, né? Lógico, exatamente. E é o que não tem ainda, eu acho que talvez terá, mas ainda não tem. Que é diferente do técnico do Grêmio, que apesar de jovem, já passou pelo Grêmio, tem pelo menos uma ideia de futebol que agrada a torcida do Grêmio e tal, então, enfim... Eu acho que tem mais chance, talvez, o Grêmio dar certo com um novo treinador do que o Inter. O Ramírez é uma incógnita. Até agora ele não mostrou realmente, né? Claro, tem que dar tempo ao treinador que chegou aqui agora para ele propor a sua estratégia de planos táticos, etc. e tal. Mas isso leva um tempo e os certames estão acontecendo. Estão acontecendo. Bom, vamos lá, vamos torcer para o co-irmão. Vamos. Não tem graça se os dois não estiverem aí com o irmão perder, né, Chico? Faltou dizer isso. Vamos adiante falando do Banrisul, que é um dos nossos patrocinadores aqui, né? O grande Banco do Sul. O banco tem as taxas mais civilizadas, né? Estende a mão para todos nós quando nós precisamos prosperar ou quando estamos enfrentando dificuldades financeiras. Aí o Banrisul, o banco do nosso coração, o banco da nossa terra, o grande Banco do Sul, está presente para resolver as nossas dificuldades ou prosperarmos. Banrisul Digital, exatamente isso, o aplicativo que tem a sua cara e tudo no seu tempo, como você vai ver. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem. Vamos adiante agora falando, sabe de quem? De quem entende muito de gastronomia. Quem entende demais, que vem lá da Serra e botou um negócio espetacular aqui em Porto Alegre, chama-se João Tumeleiro.
É exatamente isso. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Está aí o João Tumeleiro, sorriso largo, né? Um diplomata, um baita amigão, entende tudo de gastronomia, por isso ele é o titular, é um visionário. Ele colocou num ambiente que ninguém imaginava o Armazém do Queijo. Aonde? Num lugar que não tem nenhum comércio, na Murilo Furtado, 254, em Petrópolis. Você circula por ali, não tem negócio, não tem bar, restaurante. Para não dizer, tem um restaurante na esquina ali, mas um tanto quanto acanhado. Né? E o João botou um negócio que bomba, né? De alto prestígio, né? Por tudo que ele oferece, evidentemente. Então, Armazém do Queijo, Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, estacionamento tranquilo, só maravilhas, tá? Então, o que tem por lá? Nós temos por lá salmão, camarão, pato, marreco, pratos prontos, pizzas, chás, biscoitos, geleias, especiarias, conservas, massas, pães, queijos importados nacionais, entre outros tantos produtos. Tem muitos produtos importados lá, frios também, nacionais e importados, tudo isso absolutamente no Armazém do Queijo, comandado por João Tumeleiro. Também tem teleentrega, né, minha gente? Você faz o seu pedido e em seguida está taxiando no seu domicílio, residencial ou corporativo, o seu pedido da sua teleentrega. Então te liga, olha, tem bolinhos de bacalhau lá, espetáculo, tem cada empada. Olha esses queijos aí, olha, minha gente, vale a pena. É a Serra, é a culinária italiana aqui em Porto Alegre. Quem promoveu tudo isso aí foi o João Tumeleiro. O Armazém do Queijo está aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Domingos e feriados, fechado. Agora vamos ver o prato de sexta-feira, para buscar à tarde, tanto no pedido de teleentrega quanto presencial. Olha aqui, ó, prato de sexta-feira. Desde que os pratos de sexta-feira voltaram, são sucesso de vendas e, por esse motivo, o delicioso fettuccine verde com iscas de filé mignon ao molho gorgonzola será servido novamente nesta sexta-feira. Gostou? Quer mais? Ok. Reservas pelo WhatsApp 8020-7107, que está aí no seu monitor, ou pelo telefone fixo 5133920085, ou pelo Instagram ou Facebook. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem for na loja retirar o seu prato, tá bom? Quanto custa? O pessoal quer saber, mas é bacana, eu já estou com... Então, custa R$50. R$50 o prato, o qual serve, em média, 2 pessoas. Pô, dá um prato desse aí, com essa qualidade, do Armazém do Queijo, por R$50, né, que não forem 2 glutões, né, gente que... se não, compra 2 também, que é muito barato, 50, um prato desse aí, minha gente, pode ir em qualquer lugar que você não vai encontrar um prato desse aí por R$50 para uma pessoa. Esse aí é para 2, se não forem pessoas que comem muito, dá para 2 pessoas. Eu já digo, para mim tem que ser 2, né? Porque senão dá briga. Então te liga, Murilo Furtado, 254 em Petrópolis, já está aí fotografa. Agora a grande moda é, não precisa pegar caneta nem um lápis, só fotografa com o seu celular ali, ó, o Murilo Furtado, papá, Armazém do Queijo, e já está ali o telefone para você fazer o seu pedido, tá bom? Te liga, espetacular. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede melhor. Ele é sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. É uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ou seja, do verão, da primavera, do outono, do inverno. E é saúde pura, né, minha gente? Porque não tem conservantes, né? É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Tá? Então, vamos embora. Vamos adiante. Temos uma matéria importante aqui, uma presença muito importante, que trata-se da irmã Celaci Dalpiaz. A irmã Celaci Dalpiaz, ela dirige uma escola que é referência em Porto Alegre. O Colégio Santo Inês hoje é grife pela sua qualidade no ensino, na sua estrutura, né, nas suas dimensões, né, tudo que oferece aos alunos, né, o corpo de professores, a gestão. Enfim, é um colégio estrategicamente posicionado, né, em Petrópolis. Então, tudo de bom, um ensino de alto gabarito. E eu vou perguntar para a irmã Celaci Dalpiaz, então, como é que é uma coisa que agora todo mundo está aí, né, é um tempo novo, que é a volta da garotada, dos estudantes para o convívio dentro da escola, né, a atividade escolar presencial.
Eu pergunto então para a irmã Celaci, como foi o processo de retomada dessas atividades presenciais? A senhora já tinha um tempo que a gente imaginava que iam começar as aulas, depois, opa, para tudo. Né? O governo lá, o Supremo, aquela coisa toda, muita gente metendo a colher onde não deve, né, irmã Celaci? Eu pergunto para a senhora, como é que a senhora fez para acertar isso aí tudo? Bom, primeiro, compasso de esperas, porque foram muitas ingerências em questões, todo mundo achando que tinha que dar a sua opinião e um dizia que voltava, outro... Eu sempre disse, a gente dormia com um decreto e acordava com uma liminar. E a gente com a escola estruturada para podermos, então, ter o início das aulas, fazendo treinamento com os professores, mas gerava sempre uma incerteza muito grande. Mas quando nós ganhamos, então, a autorização de reiniciar, nós reiniciamos, mesmo ainda com uma liminar pendente que seria julgada, que hoje, efetivamente, então, recebemos, então, a notícia de que realmente, então, dá para voltar, não sei se com segurança, por enquanto, pelo menos, a gente está liberado para voltar. Então, foi um trabalho exaustivo de planejamento, de organização, porque a gente continua com um grupo, com atividades remotas. A gente, então, o professor que estava em casa, ele voltou para a escola. Então, a gente também teve que lidar com essa instabilidade emocional de um grupo, de um corpo docente que estava mais de um ano em casa, trabalhando com os estudantes remotamente. Um grupo na escola que voltou lá em setembro e trabalhou nesse começo de ano também. E depois fomos nos reorganizando entre uma notícia que pode voltar e outra que não vai voltar, né? Então, primeiro, nos preparamos até o segundo, da educação infantil ao segundo ano, para um retorno, que é pensar numa organização escolar. Para voltar com esse segmento, tem uma dimensão de organização. E lá pelas tantas foi liberado tudo. Então, retorna de educação infantil ao ensino médio. Então, precisamos pensar em escalonamentos para a gente poder garantir a segurança, garantir o cumprimento de protocolos e, acima de tudo, a formação dos educadores para poderem estar com seguranças na escola, porque estou com um grupo em casa, eles têm que trabalhar, então, com atividades, com aula transmitida, para que o professor não perca tanto tempo, para que ele consiga estar fazendo andar o que ele precisa andar, ao mesmo tempo acolhendo esse estudante. E nós temos aí várias questões, que é a gente poder fazer todo um trabalho de mapeamento das competências e habilidades que foram trabalhadas, a gente fazer um acolhimento das questões socioemocionais que envolvem, então, toda essa vivência de um ano longe da escola. Aquele estudante que era sociável do ensino médio ficou afastado, então não teve convivência. As crianças, eu levei um grande susto na semana passada, na quinta-feira, quando nós recebemos os primeiros da educação infantil ao segundo ano. Então, a gente começa a ver questões importantes, motoras, extremamente comprometidas, porque as crianças saíram da cadeira para o sofá, do sofá para a cama, e foi o que elas viveram nas possibilidades que elas tiveram dentro de um apartamento, muitas delas. Então, muitas restrições. E aí nós temos aí algumas questões relevantes para nós podermos considerar. A gente sabe que uma criança, em se tratando de criança, se ela tem um comprometimento motor, se ela não está com o corpinho em sintonia, o aprendizado fica aí com algumas dificuldades para que ele realmente se efetive. Então, com os pequenos a gente está trabalhando isso, com os mais velhos a gente está trabalhando, então, assim, fazendo muita escuta, porque tem pânico, tem medo, tem muitas questões, eles têm muita insegurança ainda, porque nós estamos em meio a uma pandemia, embora estejamos com um quadro um pouco mais brando, mas a gente tem muitos limites. E isso afeta, então, o que eles viveram, muitas perdas, né, de familiares muito próximos, de pessoas da família. Então, a gente tem que ter esse cuidado de trabalho emocional. Além disso tudo, a gente tem que também cuidar para que o ensino vá à frente, né? A gente tem que dar conta disso, porque é a nossa obrigação. E temos um corpo docente frágil, não por fragilidade, mas frágil porque viveu esse período de afastamento e com muitas exigências. Porque não é para fracos um trabalho de educação, de estudo remoto. Tem muito planejamento, precisa de muita criatividade, precisa de muita competência.
e muito tempo. Aquilo que a gente fazia, de repente, um planejamento que nós levaríamos 1 hora, para trabalhar no ensino remoto, a gente leva 2, a gente leva 3 para planejar. Então, assim, acho que fez muito mal também para os educadores serem todos colocados dentro de uma mesma equivalência de julgamento. Ah, não querem voltar porque não querem trabalhar. Algumas coisas que a gente sabe que não foi o nosso caso da escola, das escolas privadas, mas também não foi o caso de muitas escolas públicas, que teve muita gente que trabalhou, muito professor que se comprometeu, que fez chegar nas famílias, nas casas também, materiais, tarefas e atividades. Então, temos um desafio grande, estamos tentando fazer essa harmonização para que a gente, dirimindo assim, alguns prejuízos, trazendo presente algumas questões que são relevantes, desse cuidado com o emocional e também cuidado com toda essa questão de vivências pedagógicas que eles precisam fazer e um cuidado com o nosso corpo docente, que está frágil e está com medo. Com medo. Tá com medo. Tem uma pergunta do telespectador, pergunta a sua expectativa em relação à presença de alunos, a sintonia da escola com os pais e a presença dos alunos dentro da escola, no presencial, está acima da sua expectativa? Bom, está acima, os pequenos estão... Eu tenho 93% dos pequenos na escola. Educação infantil está praticamente quase toda presencial. Primeiro e segundo, eu tenho turmas, eu tenho uma turma em casa, remota, e eu tenho 5 turmas na escola. Opa! Do primeiro ano, que são Sim. 6 turmas, tenho uma em casa, tenho 5 na escola. O segundo ano, a mesma coisa. Então, a expectativa acho que ultrapassou a nossa expectativa. E a gente fez um trabalho de reuniões com pais, a gente usa sempre essa estratégia de transparência, de podermos conversar, de podermos fazer esse acolhimento e de informar as famílias sobre o que é que vai, o momento que a gente está vivendo, sobre os riscos que a gente corre, sobre as possibilidades que a escola tem, sobre a exigência dos protocolos para poder retornar. Então, ninguém pode voltar se não estiver em condições de retorno, se não estiver em sintonia com a escola, cumprindo aquilo que porque a gente não pode fazer flexibilizações, a gente está fazendo rigorosamente o que nós entendemos necessário. Esses protocolos agora, da garotada voltando, dos alunos voltando, em relação à expectativa de voltarem um pouco antes, eles aumentaram os protocolos ou a exigência é mais ou menos idêntica? A gente não houve uma mudança de protocolos. O que modificou? Modificaram alguns estudos científicos que trouxeram, por exemplo, uma vez, no ano passado, uma máscara de pano era recomendada. Hoje já não se recomenda somente a máscara de pano. Hoje precisa de uma máscara com mais possibilidade, com 3 camadas no mínimo, para que tenha mais proteção pessoal e proteção do outro. Então, isso é um protocolo que modificou, né? A gente tem pedido para as famílias, então, essa máscara que tenha mais proteção. Modificou também, por exemplo, a própria ventilação. Hoje, a gente sabe que é importante que tenha uma ventilação cruzada. Exatamente. Então, precisa de portas e janelas abertas para que essa ventilação seja uma ventilação cruzada, para que eles estejam com maior possibilidade de estar naquele ambiente, respeitando o distanciamento. Sempre mais seguro. Sempre mais seguro. Perfeito. Valdir. Professora, seu relato é super importante, né, nesse momento. E no momento, a demonstração, a senhora fala, né, do comprometimento, muitas vezes, das crianças, dos adolescentes, dos seus alunos, né, pelo fato de terem ficado tanto tempo distantes da escola, em condições que nem sempre são as melhores, né? Como a senhora disse, muitas vezes num apartamento e assim por diante. Professora, a gente sabe que a pandemia, ela afetou a dinâmica das famílias, né? Muito. Então, assim, qual tem sido a reação dos familiares nesse processo, né, de volta, de retorno dos seus filhos às aulas, né? Eu sei que vocês, lá na escola, têm uma preocupação com as famílias, têm um contato muito forte, né? Essa é uma característica, né, de vocês, assim, pelo conhecimento que eu tenho. Qual tem sido a reação dos familiares, qual tem sido o retorno que eles têm dado a vocês, né, aos professores e à direção, no que diz respeito ao retorno dos seus filhos às aulas? Eu, primeiramente, tenho um reconhecimento das famílias ao trabalho do docente e de organização da escola. Isso a gente tem ouvido diariamente.
os pais têm muita confiança de que realmente a escola tomou todas as providências, fez todos os encaminhamentos possíveis, então eles não têm preocupação de deixar as crianças na escola. Então isso gera na gente uma responsabilidade maior e um temor maior, porque os pais confiam muito. Então, por isso a gente utiliza muito a questão da transparência, de poder dizer, apesar da confiança que eles têm na escola, a gente sempre diz, nós fazemos tudo para minimizar riscos, mas a gente não pode garantir que não hajam riscos, porque as crianças vêm de fora, elas não estão só dentro da escola. Então, todos temos contatos com muitas pessoas. Então, a gente vê isso e vê que para os pais, para muitas famílias, está sendo uma necessidade o retorno das crianças presencialmente. Acho, né? O pessoal não suporta nem os garotos, nem os pais, né? Eu acho que é saudável essa volta. Tem assim, uma exaustão, a gente pode dizer, da família, no sentido de fazer esse acompanhamento do estudante, da criança, do adolescente, que primeiro resiste, porque aquilo que o professor diz é lei, eles cumprem muito. O pai que não estudou, ele não está pedagogicamente habilitado para fazer esse acompanhamento da criança. E muitas vezes os pais querem ensinar, e as crianças especialmente não toleram, eles dizem, não é assim, minha professora não disse isso. Os adolescentes, eles já têm uma autonomia maior, eles já conseguem. Então, a gente sempre diz que o papel da família é um papel de organizar o filho como estudante e não de fazer tarefas para as crianças. Mas houve um desgaste muito grande das famílias nesse tempo grande de convívio com a criança como estudante e também como filho, porque muitas famílias estavam num distanciamento dos seus filhos pelo trabalho, enfim, por tudo aquilo que... Professora, o ser humano, ele não foi feito para ser escravo. A liberdade nasce com o ser humano, ele se agiganta, ele cresce, ele se satisfaz, ele se realiza sendo livre. Não é só como nós, jornalistas, a liberdade de imprensa, liberdade de ir vir. As crianças precisam também ter a liberdade de ter um pertencimento ao grupo que circunstancia a vida dela e tal, em casa, nas relações familiares mais amplas, no colégio, que é fundamental. Então, eu imagino assim que muitas crianças, eu tenho um neto de 3 anos, uma neta de 5 anos, e um neto um pouco maior já de 16 anos, mas eles sentiram muito, eles tiveram um comportamento diferenciado a partir dessa situação de escravidão, de reclusão dentro de casa, não podendo fazer, sobretudo numa idade como é das crianças do primeiro ano, dessa primeira faixa de educação, não tiveram mais aquela relação de pertencimento ao grupo, de trocas de experiências, que é coisa fundamental e que vai ter repercussão para a vida toda. Ele pergunta o seguinte, a senhora teve essa percepção de algumas mães e pais que acabaram revelando mudança de comportamento bastante grave, bastante acentuada nos filhos em função desta reclusão, desta escravidão. Muitas vezes, aqui fomos muito críticos em relação a isso, de maneira odiosa, de maneira política, eleitoreira, fazendo com que as nossas crianças ficassem reclusas mais de um ano sem ter a oportunidade de os próprios pais, pela própria liberdade com as escolas, de ter esse manejo mais cuidadoso para que as crianças não tivessem a oportunidade de passar por isso. A gente vê os comportamentos que aparecem, por exemplo, nós temos muitas crianças com distúrbio de sono, que é um sinal que aparece que as crianças não estão bem. Tem crianças que se negam de estar à frente da tela, porque elas gostariam de estar na escola com seus amigos e não em frente a uma tela, então elas se negam de trabalhar. Então esse foi um trabalho que a gente fez extensivo, assim, e fizemos intensivo e extensivo com as famílias, no sentido de não obrigar uma criança a fazer quando ela estava num momento que era um momento de sofrimento, porque ela não queria estar ali, ela queria estar com os colegas. Então, apareceram questões de sono, questões de birra, muitas crianças, agressividade, fechamentos adolescentes, então aparece um comportamento de fechamento, de brabeza, enfim, de revolta, de se isolar, que são questões bem complexas. Então, tudo isso a gente vivenciou no diálogo com as famílias que nos reportaram isso e agora a gente está vivendo com eles no retorno. Então, fazendo essa escuta e esse acompanhamento no retorno. Valdir. Irmã, seu relato é maravilhoso, assim, e principalmente com respeito à questão de pensar em todos os envolvidos, né? Na comunidade,
escolar, nos alunos, nos pais, nos professores, né, nos funcionários. Eu digo isso porque hoje, né, a juíza Cristina Marquesan, ela negou o pedido do CEPER, sindicato, e de entidades ligadas aí a representantes dos trabalhadores das escolas públicas, né, que queriam manter as escolas fechadas, escolas estaduais. Chega de ficar em casa e não fazer nada? Pois é, mas assim, ó, então a professora diz, os alunos precisavam voltar, a irmã, né, os pais precisavam que os alunos voltassem, os professores, de alguma forma, estavam tendo mais trabalho, inclusive, né, do que em aulas presenciais, importante para eles a volta também ao trabalho. O CEPER, sindicato, não pensa assim. Ele quer manter afastados das salas de aula os professores, e eu não sei exatamente por quê. É vadiagem. Isso é vadiagem, rapaz. A justificativa foi o seguinte, né? Então, assim, as máscaras que estão sendo disponibilizadas, que é o material lá, como é que chama, de segurança, não é adequada. Mas aí a Secretaria de Saúde que solicitou junto ao governo federal, Ministério da Saúde. Então tem 2 tipos de máscaras para serem utilizadas. Algumas aulas talvez não tenham os espaços de ventilação. Então está se criando uma série de argumentos, de alternativas, justamente para manter os alunos das escolas estaduais distantes. O que eu vejo, Silvia, eu quero concluir é o seguinte, não há, no que diz respeito ao sindicato dos professores do Estado do Rio Grande do Sul, uma preocupação com os alunos, não há preocupação com os pais, não há preocupação até mesmo com os próprios professores. Eu vejo sempre o CEPER, sindicato, falar e se posicionar, eu nunca vejo a preocupação com a educação. Eu vejo sempre a preocupação ou com situação como essa agora, querendo manter fora da sala de aula, ou apenas uma demanda salarial. Salarial. Ir na frente do palácio, tomar chimarrão e fazer baderna. E aí, Silvas, e agora está se preparando em Porto Alegre uma greve. Porque Porto Alegre, o município de Porto Alegre também está voltando às aulas. E o município de Porto Alegre, eu já disse aqui, é o maior exemplo do Brasil de que salário não melhora a qualidade da educação. Nós tínhamos a melhor remuneração entre as capitais brasileiras para os professores municipais e um dos piores índices no IDEB. Ou seja, educavam e educavam mal. Então eu quero saudar a professora, o posicionamento dela, o posicionamento a irmã, o posicionamento da sua escola, porque, como eu disse, ela pensa na comunidade como um todo e não simplesmente interesses que eu não sei nem exatamente quais são. Mas esses do CEPERS, por exemplo, esses do CEPERS, eles têm um contra-cheque bonitinho, depositado pelo Estado todos os meses. Para que eles vão voltar? Para andar de ônibus, pegar carro? Quer dizer, se ficar em casa está muito melhor. A qualidade do ensino cai lá no assoalho. Evidentemente que a criança, na atividade escolar, né, no ensino presencial, ela acolhe muito mais, ela aprende muito mais, é muito mais qualificado o ensino do que ela está no remoto. Ela tem a convivência com os professores, com os colegas, é outro ambiente, sai de casa, do lar, muda o ambiente total. Isso para a criança faz muito bem para o seu emocional. Agora essa turma do CEPERS aí joga contra. Isso é política, entende? É petismo. Acho que a gente tem que fazer algumas composições, enfim, eu acho que são coisas importantes. A gente tem tido um diálogo permanente com a nossa comunidade escolar, diálogo permanente com as famílias, onde a gente vai fazendo as escutas das necessidades, a gente vai trazendo as nossas possibilidades enquanto escola, né, os desafios que a gente tem. E eu penso que, como Brasil, eu acho que a gente tem, se nós queremos modificar o nosso país, nós temos que priorizar a educação. Com o respeito que ela merece, com respeito a esses estudantes, essas crianças, para que eles tenham realmente possibilidade, para que eles sejam formados na sua integralidade, para que eles possam fazer suas escolhas e fazer aquilo que eles escolherem fazer na vida deles, profissionalmente, né? Que eles tenham um projeto de vida, que consigam olhar para frente. Então, eu penso que esse é um investimento que talvez a gente não veja a curto prazo, a gente vai ver a longo prazo. Então, assim, trazer os profissionais junto com a gente, também nós, nas escolas privadas, não temos todos os recursos. Talvez nós tenhamos que lutar muitas vezes para poder adquirir coisas, para poder melhorar. A gente tem que ver as prioridades. Então, essa é a minha prioridade. Então, esse ano eu vou me focar nisso. Talvez eu não consiga olhar outra coisa, porque a gente entende que é com essa comunidade coesa que a gente constrói. Então, eu tenho muito orgulho realmente da comunidade, das conjunções e das organizações que a gente vai fazendo com os pais. Por exemplo, antes de retornar
eu considerei assim, imprescindível que eu passasse por todas as famílias da escola, que nós pudéssemos fazer um encontro para a gente organizar esse retorno, para a gente fazer os nossos pactos de retorno, né? De qual é a responsabilidade dos pais, qual é a responsabilidade da escola, qual é a responsabilidade dos educadores e dos estudantes. Então, a gente faz essa composição, daí a gente volta mais autoconfiante. Então, assim, eu não gosto de fazer julgamento, mas, assim, eu sei que muitos professores, independente da rede que eles pertencem, eles trabalharam bastante. Então, assim, eu acho que falta esse olhar também de cuidado com o todo. Então, falta esse olhar de o que eu quero para Porto Alegre? O que eu quero para Porto Alegre? Porto Alegre não vai ser mudada se esse olhar para a educação não for visualizado a curto, médio e longo prazo. Se não tiver um projeto consistente de educação, a gente tem que ter um projeto. Onde é que está o nosso projeto de educação de Porto Alegre? Onde é que se chega em 2030? Qual é a perspectiva? Né? O que eu dou de horizonte para as pessoas? Então, quando se fica só focado num salário ou numa coisa muito pequena... No interesse absolutamente pessoal. Aí, assim, ó, nós não podemos... sempre digo, educação nunca poderia ser subjugada a um partido político. Educação deveria ser um projeto de governo que tivesse uma extensão e uma continuidade. Distinto de qualquer Não pode durar 5 ideologia. anos, não pode durar 4 anos e não pode estar sujeito a uma ideologia. Ele teria que estar alheio a isso. Que aí nós, não pode se contaminar, não pode ser contaminado pela... Daí nós progrediríamos. Por exemplo, eu tenho gente de esquerda, de direita, do meio, de centro, não me interessa quem eu tenho. Mas eu tenho um projeto de vida enquanto escola, tenho um projeto educativo que tem que ser cumprido. E quem está lá, nós temos que fazer esse pacto e saber que a escola tem esse direcionamento. Então, eu acho que precisa essa voz, precisa esse posicionamento e precisa esse empoderamento para que realmente a gente faça acontecer e que a gente dê oportunidade para esses nossos estudantes. A gente não pode tirar deles o sonho. E, às vezes, esse sonho está sendo cortado, podado. É um prejuízo. Isso eu acho uma das coisas mais tristes que tem, é de ver um jovem sem sonho e sem esperança. E uma criança sem perspectiva de estar no lugar que ele nunca deveria ter saído, que é a escola. Eu diria que a ausência do aluno, do banco escolar, é altamente nociva. A pergunta que eu lhe faço, desde a história da Covid, da pandemia, as crianças, por exemplo, do ano passado para cá, eles prosperaram, eles foram aprovados, a que estava na primeira série passou para a segunda ou está tudo estagnado? Tem um bloco de continuidade, por exemplo, tem um bloco pedagógico que é do primeiro ao terceiro. Não dá para reprovar uma criança do primeiro para o segundo, nem do segundo para o terceiro. Só pode ser reprovado no terceiro ano. Tá? E, então, isso é uma concepção de que é o bloco de alfabetização. O qual eu não concordo, eu não sou adepta a isso, não acho que seja interessante, porque uma criança que não se trabalha aquilo que ela precisa ser trabalhada dentro do ano que ela está, ela vai acumulando dificuldades. Sem dúvida. Então, se eu não dei conta do mínimo de um primeiro ano, no mínimo de um segundo, não é no terceiro que eu vou recuperar. Mas, enfim, são concepções e que a gente, dentro das nossas escolas privadas, vamos fazendo uma organização, uma intervenção, vamos trabalhando, então, para ver se ela tem condições ou não de adiante. Fala, Silvio. Não, José Silva, eu acho interessante realmente o que a professora tenha colocado aí, né? E eu tenho a certeza que não só os pais estavam ansiosos para que as crianças voltassem, as próprias crianças estavam, mas sobretudo os professores. Eu tenho muitos amigos professores e muitos deles são de escolas públicas, né? Que não concordam com essa imposição que o CEPER faz, porque na verdade o CEPER se tornou um partido político, nós sabemos há muito tempo. Ele nunca esteve realmente preocupado com a questão educacional, com a comunidade escolar, com o desenvolvimento das crianças, nunca esteve preocupado com isso. O CEPER é fazer política partidária, fazer politicagem e se posicionar politicamente. Nunca, como disse o José Silva e o Bianchesi, o CEPER nunca teve uma pauta voltada para a qualificação do ensino no Rio Grande do Sul. Nunca ouvi uma pauta do CEPER. E olha, José Silva, nós somos contemporâneos, eu me lembro da professora Zilá Tota, a primeira greve do CEPER, 15 de março de 1979. Eu acompanhei uma passeata que o CEPER começou ali na esquina da Rua da Praia, com a General Câmara, e subiram a General Câmara, foram até o Palácio Piratini. Era governador José Augusto
Amaral de Souza. E ali o CEPER plantou uma semente que, lamentavelmente, teve um desvio de conduta. E até hoje ele se mantém desviado daquilo que deveria ser o objetivo principal do CEPER, que é lutar pela qualificação da educação. Que o resto vem depois. Nós temos um ensino de muito má qualidade, sobretudo ensino público, muito por culpa do Centro dos Professores. Então, parabéns, professora, pelo Santa Inês, que está trazendo de volta os alunos, os professores, a comunidade escolar e proporcionando a eles este ensino de grande qualidade. Aqui está a Letícia Souza, minha amiga, jornalista extraordinária, que estudou lá também, e ela é fruto da qualidade do ensino que o Santa Inês proporciona. Verdade. Aliás, eu quero cumprimentá-la porque a senhora tem uma assessoria de imprensa de alto nível, né? José graduadíssima aí com a Letícia, né? É uma figura altamente competente, reconhecida no segmento jornalístico. Nós conhecemos bem, né? Nossa ele se mantém menina que passou pela escola. Muito bem, vamos adiante, vamos falar do CIE, que é o Centro de Empresa e Escola do Estado do Rio Grande do Sul, que busca caminhos, né, horizontes para esses jovens que estão aí sedentos de oportunidades e procurando, né, os seus caminhos profissionais. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional e é o nosso aqui de Porto Alegre. Veja aí a mensagem do CIE. Ok. Vamos adiante, vamos falar do Barranco, subindo ou descendo a Protásio. 51 anos no coração dos gaúchos. A primeira churrascaria com carne certificada do Brasil. Complexo Barranco, Barranquinho, tá bom? Melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital dos gaúchos. Subindo ou descendo a Protásio. Ambientes climatizados e ao ar livre. Importante nesse período. Comandado pelo empresário Elcio Furini. E ali no Barranquinho, quem comanda é o Léo Piscine, né? Então te liga, a teleentrega está bombando e as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, consagrado, premiadíssimo, né? Com 51 anos, por favor, né? Quem vem a Porto Alegre não vai no Barranco, Barranquinho, não, nem veio a Porto Alegre em termos de gastronomia, né? Gaúcha, né? A nossa culinária gaúcha, o churrasco especialmente. Então te liga. A teleentrega está assim, ó, o Léo Piscine com seus garçons, isso é lá no Barranquinho, ó. Olha que timaço. Só gente competente. E as delícias por ali também, né? Então, o telefone do Barranco para a teleentrega é o 51 3331 6172 e ali no Barranquinho é o 51 30 28 23 10, ok? Então, agora com a extensão do horário, né? Você pode entrar até às 10 e sair até às 11 horas, né? E oxalá, daqui a pouco a gente mude isso aí também, né? Porque está na hora de estender mais um pouquinho, né? Porque o Covid não sai de casa às 11 horas da noite e tal. Eu acho que até diminui, né, o movimento nos restaurantes, né? Às 11, se for para meia-noite, tem menos gente ainda. Se fosse a 1h da manhã, eu acho que teria menos. Porque o Barranco fica aberto, por exemplo, em tempos normais, até 2 horas da manhã, da madrugada, 1h30. Então, será que o Covid trabalha muito mais de noite? Ele tem mais intensidade à noite? Eu não acredito nisso, tá bom? Então, Barranquinho subindo ou descendo a Protásio. E a ASPC Previdência está aí, exatamente fazendo aquele papel importante, né? Que é aquele negócio de você ter um plano de previdência complementar, porque na hora de uma dificuldade, perde a vaga do trabalho, o seu emprego, ou uma enfermidade no seio familiar, aí a ASPC Previdência tem uma importância incrível, né? E vai resolver o seu problema. Então te liga, é uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Vigor 65, Centro Histórico. O seu telefone é o 51 32 28 19 99 e o site é aspecir.com.br. Vamos falar do Zafre, Grupo Zafre, 86 anos. O Grupo Zafre sempre nas datas tão importantes como essa do Dia das Mães, agora em maio, ele sempre passa mensagens lindas, maravilhosas, né, que mexe com a emoção das pessoas, né? E o Zafre tem essa identidade com a comunidade rio-grandense, né? Essa é uma coisa interessante, a empatia. Então, o Zafre sempre, né? O supermercado Zafre, Hiper Zafre Bourbon, tudo isso aí passa mensagens maravilhosas. Olha aqui, ó, mensagem do Grupo Zafre para o Dia das Mães. Veja essa mensagem tão bonita.
Quantos beijinhos você ganhou da sua mãe e não lembra? Quantas vezes ela te embalou, cantou canções de ninar e você também não lembra? Você não lembra de muita coisa, mas está tudo, absolutamente tudo, aí, dentro de você. Neste Dia das Mães, apenas deixe transbordar. Aí, mensagem do Grupo Zafre, né, minha gente? 86 anos. E agora vamos falar do Simers, que é o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que dá essa mensagem aqui, ó. Nesse momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos dessa pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Então, aí está a mensagem do Simers, né? Sempre defendendo a atividade, né, dos médicos, seu sindicato. E a auxiliadora presidencial está aí, dizendo que vence aquele território paulista lá, que é complexo, difícil, está cada vez mais conquistando espaço naquele mercado paulista lá, em administração de condomínios, compra e venda de imóveis e também carteiras de aluguéis. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones aqui em Porto Alegre, é o 51 3216 6100, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000 e o site é auxiliadorapredial.com.br. Silvio Lopes. José Silvas, hoje é 5 de maio de 2021. Há exatos 203 anos, ou seja, em 1818, neste dia 5 de maio, nascia uma figura que até hoje, talvez até o final dos tempos, será uma figura polêmica, citada, discutida, que é Karl Marx. Marx nasceu nesse dia, em 1818, na cidade de Thiers, ficava na Renânia, lá, uma região da Alemanha. E até hoje, os tambores daquilo que a teoria marxista expandiu a partir dali, 70 anos depois da eclosão da maior transformação que a sociedade moderna teve, a Revolução Industrial a partir da Inglaterra, Marx desenvolveu essa tua teoria com um viés filosófico, sociológico, político e econômico. Na verdade, se nós formos analisar a semente pelo qual Marx introduziu a chamada ideologia marxista, comunista, ela nasceu num desvirtuamento daquilo que pregava Aristóteles. A teoria aristotélica sintetizava o seguinte: uns homens nascem para comandar, outros para serem comandados. Marx disse o seguinte: alguns homens nascem para oprimir e outros para serem opressores. E aí ele desenvolveu a teoria a partir da Revolução Industrial, que nasceu ali a classe burguesa, a dona do capital, e a classe operária que trabalhava para eles mediante a remuneração. Marx discutiu, não tem aí aqui a questão de discutir a questão da mais-valia, que foi o grande selo introduzido por Marx para discutir essa relação capital-trabalho, mas, na verdade, o Marx dizia que a história humana, ela era sintetizava numa narração cruel da luta e do esforço do homem para a ascendência material. E isso que ele criticava, ou seja, quando o homem busca o conforto. Depois, mais tarde, a teoria marxista foi, digamos assim, impregnada pelo chamado socialismo moderno, socialismo na prática, e esse socialismo pregava o seguinte: que o socialismo iria fazer com que os homens estivessem aqui na Terra, o céu, traria o céu para a Terra. Só que essa teoria, só que esse desejo marxista, comunista, o único sistema que acabou realizando foi o sistema capitalista, que possibilitou, através da liberdade, através da relação do capital com o trabalho, fazer com que o homem ascendesse a escalas superiores de civilidade e conforto. Então, o homem, o que nós desfrutamos hoje, as sociedades mais evoluídas, é fruto não do comunismo ou do socialismo, mas do capitalismo. E para encerrar, hoje nós estamos no mundo todo, Zé Silvas, uma grande sina que é a da reintrodução do comunismo no mundo inteiro. Quando acabou o Muro de Berlim em 89, quando a União Soviética foi destruída, pensava-se, nós, liberais, que havia acabado o comunismo. Ele não acabou. E como Lenin previu em 1923, o comunismo ele ainda um dia será implantado. De que maneira? Não através da guerra revolucionária, como foi a introdução em 1917
do bolchevismo na União Soviética, um comunismo que matou mais de 100 milhões de pessoas. Mas será feito através da destruição das economias capitalistas. Eles criaram aqueles chamados espaços vazios, patrocinado e já embutido na teoria leninista de destruir as economias ocidentais para introduzir o capitalismo, aliás, o comunismo, dentro da estrutura do capitalismo. E eu pergunto para vocês o seguinte, não é o que estão tentando fazer aqui no Brasil, fizeram na Venezuela, fizeram em Cuba, fizeram na Argentina e estão tentando fazer no Brasil. Olho vivo. É verdade. Fala, Valdir Bianchessi Júnior. Silvio, tu falaste há pouco, até ironizou um pouco a questão do horário, né? De maior intensidade do vírus aí do Covid, né? À noite para o comércio. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, divulgou hoje um estudo que demonstrou que os 3 estados da União que tiveram pior desempenho econômico foram Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul. E a conclusão que a Firjan chegou foi que nesses estados, obviamente, houve um conjunto de restrições à abertura, principalmente do comércio e serviços, né? E que isso fez, então, com que essas economias desses 3 estados tivessem um desempenho muito ruim, né? E com muita dificuldade de retomada. E eu incluo nesse estudo da Firjan uma questão que é a seguinte: Bahia e Ceará têm na indústria do turismo um dos seus pontos fortes, né? E o Rio Grande do Sul, nem isso. Então, eu acho assim, que o Rio Grande do Sul, em verdade, talvez tenha sido o pior estado, né? Se a gente colocar a questão da indústria do turismo nessa composição, o pior estado em termos de desempenho econômico, né? E queda da economia, justamente por conta desse tipo de situação, né? Fechar demasiadamente, sem um critério, e coisas que a gente passou nesses últimos 12 meses de pandemia. Tudo bem. O que me diz a irmã? Eu acho que tem muita polarização de interesses, né? Então, eu vejo que onde não há uma liderança que seja uma liderança com foco, uma liderança que faça realmente uma prospecção, que pense no bem comum, nós vamos estar nessa polarização. E faz tempo que nós já estamos nessa polarização. Estamos evoluindo ao invés de estarmos evoluindo. O Rio Grande do Sul foi um estado já de ponta, que já teve muita ascensão, já foi referência, já foi vanguarda de muitas coisas. Se nós formos fazer uma retrospectiva nos últimos tempos, a gente vem regredindo. Isso, por exemplo, educação, nós já fomos vanguardas. Sim. Nós já estivemos na ponta, hoje a gente está regredindo. A economia, nós éramos um país economicamente sustentável e com potencial imenso. Onde é que nós estamos hoje? Não tem dinheiro nem para pagar aquilo que é prioridade, né? Então, aí vem uma série de outras questões de gestão. De novo, a gente cai, né, nesse princípio onde não há uma liderança, onde não há uma gestão realmente capacitada, que faça uma gestão para o interesse comum, de novo. Acho que a questão é a gente olhar o que eu quero para o meu estado, o que eu quero para o meu Brasil, o que eu quero para esse país, né? Então, aí fica difícil, né? Então, nós estamos realmente num momento extremamente delicado, de muita polarização. Eu me preocupo por demais com essa cultura do ódio. Eu acho que isso não constrói. Isso não vai nos ajudar, nós não vamos avançar assim. E, né, vocês falavam um pouco da questão dos fechamentos e tal. Então, assim, por que não ver com a comunidade realmente? Por que não estar trabalhando com as outras lideranças e poder fazer essas composições? Então, o que nós estamos assim? Uns mandam, outros vêm com outra. É bem a história da educação. Um pede para abrir, o outro traz uma liminar para fechar, o outro vem com um projeto que não dá. Então, assim, as pessoas ficam sem direcionamento. Então, hoje eu acho que nós estamos com esse problema realmente de governos, de liderança e de foco. Eu concordo com a senhora e diria só para... Desculpa, Silva. Não, diria só, se o Estado do Rio Grande do Sul não tivesse o agronegócio, se as commodities não estivessem no valor que elas estão, e se nós não tivéssemos um país como a China consumindo principalmente o soja da forma que está conduzindo, nós estaríamos no Estado do Rio Grande do Sul num processo de africanização. Tal é a situação que nós vivemos hoje. Muito bem. Eu tenho um telespectador aqui perguntando para a senhora também, ele cumprimentando, dizendo que a senhora é uma PhD no ensino.
cumprimentando a bancada, e também ele pergunta para a senhora o que a senhora acha de que dirá, ou de que proporá o governador Eduardo Leite a partir do dia 10. Porque ele parece que vai flexibilizar, tem até o seu comitê de crise, esse pessoal de infectologistas, parece não estar sintonizando com o governador, porque ele está tendo um comportamento que eles dizem que é político. Outro governador que está sendo pressionado pelas prefeituras, pelos prefeitos, pelas comunidades, pela atividade empresarial, né? pela roda da economia. Qual é a sua expectativa? Isso deve acontecer no próximo dia 10. O que eu li, assim, porque a gente não tem também todas as informações, a gente lê, a gente ouve as especulações e tal. Então, o que eu tenho visto? Ele está, na verdade, pelas coisas que eu vi, ele está expandindo um pouco essa gestão, dando um pouco mais de autonomia para os municípios, para que os municípios avaliem as condições do seu município, para ver o que dá para ficar aberto, o que fecha, como é que banca a questão dos protocolos e ver a realidade. E voltando à cogestão, né? Não muito na... Não, mas ele vai ter uma trava. Quer dizer, se o prefeito flexibilizar muito, isso não... Isso, mas ele está com exato, ele tem alguns parâmetros que ele está mantendo. Aí tem uma questão científica, que é realmente fazer uma análise dos indicadores da evolução da pandemia, o que tem, onde é que tem um comprometimento maior, riscos, que não dá para abrir, que tem que ficar mais restrito. Então, não sei, eu vi o que eu li, o que eu vi um decreto que saiu, acho que ontem, onde ele traz esses pontos. Sim. Então, acho que vai dar um pouco mais de autonomia para os municípios e ele vai monitorar com os COIs municipais, né, com o grupo que está gerenciando a questão da pandemia e acompanhando os indicadores e vendo a questão de protocolos. Ele vai acompanhar e onde não tiver discrepância, ele vai... Exatamente, ele puxa. Vai puxar. Então, tenho entendido que vai ser isso. É isso aí. Fala, Silvio Lopes. Silvio, essa questão da ciência é uma coisa interessante. Realmente, eu acho que a ciência é pura, a gente tem que respeitar e tal, mas muito dessa ciência hoje, que está se colocada aqui, é muita questão política. Veja bem, eu acho que a questão hoje não é então uma questão de ciência. A ciência a gente respeita, está ali atrás. Agora, a questão toda é de comportamento social. É da ciência social. É saber como a sociedade está lidando com esse problema, como ela vai fazer do ponto de vista da convivência dos agrupamentos e tal. Isso não é ciência, isso é comportamento. Então, está muito desfocado, na minha avaliação, desfocado. Uma coisa é ciência, a própria vacina, as próprias vacinas. Agora estou vendo uma notícia aqui que é num país europeu, a Pfizer está sendo atacada também, que, segundo esse país aí, a Pfizer não tem uma garantia, nem as próprias vacinas têm 100% de garantia. Então, respeitando tudo isso, eu acho que a questão toda é comportamental. É saber como nós, do ponto de vista da ciência social, respeitando lá atrás a ciência como ciência pura e tal, como é que nós vamos comportar, como é que nós vamos administrar isso. E aí é que o grande problema, o grande gargalo na minha avaliação, é que a administração da pandemia tem sido muito pior do que a própria pandemia. Nós não tivemos uma coordenação nacional, tiraram do presidente Bolsonaro essa expectativa, essa motivação. Tanto é que hoje, José Silva, ele está dizendo aí em Brasília que a partir de amanhã ele está pensando em instituir um decreto conforme o artigo 5º da Constituição e todos os governadores e prefeitos terão que cumprir o decreto, senão as Forças Armadas irão agir para fazer cumprir aquilo que o presidente vai determinar. A cobra vai fumar. Acho que tem uma questão cultural aí muito séria. A gente tem que repensar isso. A gente não pode colocar em xeque esses 400 mil pessoas que perderam a vida. Eles foram. E tem a questão da pandemia. Como em meio a tudo isso eu tenho 400 pessoas numa festa clandestina? Então, assim, é uma questão de comportamento, de uma cultura que parece que não dá nada. É aquele jeitinho brasileiro que não dá nada. Tá todo mundo morrendo, mas eu vou numa festa, não tem problema. Eu tenho que levar uma máscara para a escola, mas eu chego na porta da escola e digo, eu me esqueci, a senhora pode me dar uma máscara? Não, eu não posso lhe dar uma máscara. A máscara é um artigo indispensável que deve vir da sua casa, porque é dessa forma que você vai ensinar o seu filho. Não sou eu que vou dar na escola uma máscara. Não me custaria dar uma máscara, mas se eu fizer isso, eu deseduco. Então, assim, eu acho impressionante. A gente vive
uma vulnerabilidade comportamental muito grande. Das pessoas achando que não vai dar nada. Uma desobediência, né? Uma desobediência. Desobediência pela desobediência. Se alguém diz que é isso, eu digo que não é, só porque eu quero burlar. Então, isso me preocupa muito, porque isso tem uma influência direta. Por exemplo, a gente que trabalha em educação, a gente está vendo, se não tem bom exemplo, se as pessoas não vêem referências, elas vão para onde? Se o jovem não vê nada que ele possa balizar o seu comportamento, ele se comporta como? Então, assim, eu fico como escola tentando construir questões de valores importantes, mas daí ele sai de lá, eu posso ficar sem máscara, eu posso ir para uma festa, é difícil, né? Muito difícil. Para a gente, como educadores, gente, é um desafio enorme. Lutar contra tudo e contra todos. E a gente, olha aqui, o RDC Shopping é um negócio fantástico, né? Oportunidades incríveis, né? Variedade de produtos, né? Com preços convidativos. Isso é RDC Shopping. Agora, após os programas de esporte, aí você já tem aí o RDC Shopping. Mas eu tenho aqui, ó, uma oferta especial para vocês. Friozinho chegando e nada melhor do que terminar o dia com uma taça de vinho de primeira qualidade. Tá aí o Chiquinho Tasca aí, ó. Ex-sócio do Barranco, que lamentavelmente nos deixou precocemente, né? Olha aqui, apresento para vocês um vinho especial em homenagem ao Chico Tasca, que está aí, que é o rótulo na garrafa de vinho, tá? Que foi uma das personalidades em Porto Alegre, sócio da churrascaria Barranco. Um vinho com uva taná, vem numa garrafa de 750 ml, tem a foto do Chiquinho estampada na garrafa e você pode adquirir o vinho que está com venda exclusiva no RDC Shopping. Então não perca tempo e adquira o vinho no rdcshopping.com.br e receba na sua casa. Então, olha aí, na sua casa você vai receber. Tem promoção especial para a compra de 6 unidades de 420 por 310. Aí já uma grande vantagem comprando no RDC Shopping. E entrega grátis em Porto Alegre. E se você também não quiser comprar 6 garrafas e aproveitar o desconto, esse desconto maravilhoso, você pode comprar a unidade individual por R$ 70. Então te liga em RDC Shopping, está aí no seu monitor, é só gravar com o seu celular, mas hoje todo mundo está sintonizando o RDC Shopping, né? Que é muito bom, bom demais, com preços convidativos e variedade de produtos. RDC Shopping, aí eu não sei exatamente o horário que começa, mas é depois dos programas de esportes, né? Por aí. É isso aí, tá? Então tá aí uma oportunidade para degustar um vinho maravilhoso, homenageando a memória de Ilmar Tasca, o Chiquinho Tasca do Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos adiante aqui, ó. Mais um lance maravilhoso, original, para o Dia das Mães. Dia das Mães. Dia das Mães é um negócio maravilhoso, né? Quem tem a sua mãe que curta bastante, porque normalmente são pessoas já de mais idade, as mães, né? Evidentemente, tem um filho de 50 anos, quando tem a mãe. Então, às vezes já não tem mais a mãe, precocemente faleceu, ou já está com uma idade avançada. Mas tem um presente original para o Dia das Mães. Esse aqui, ó, Velejo no Guaíba. Ela nunca fez esse passeio, nunca recebeu esse presente. Olha aqui, ó, Velejo no Guaíba, no Dia das Mães. Um sorteio que vai acontecer. Velejo no Guaíba e Swan Hotel em parceria para aproveitar o convívio com a sua mãe ao máximo. Olha, passeando pelas águas do Guaíba. Já pensou em passar a noite numa suíte do Swan Hotel, almoçar lá e depois curtir um super passeio de veleiro pelo Guaíba à tarde? Aproveite que a hora é agora. Os sorteios são 2 hospedagens do Swan de Porto Alegre, com café da manhã e almoço, bebidas não estão incluídas, e 2 passeios no Velejo no Guaíba, nos dias 26 e 27 de maio, tá bom? Vai dormir no hotel com a tua mãe, tá ok? Acordam, tomam o café da manhã, curtem o hotel, almoçam juntas e às 15 horas vão para o passeio velejando pelo Guaíba. Para participar do sorteio, olha aqui, ó, seguir as páginas de @velejo no Guaíba e @Swan Hotéis no Instagram, curtir o post do sorteio e marcar um amigo nos comentários. Telefone para contatos, está aqui, 51 999 25 27 18, também está no seu monitor, para falar com a Priscila Dávila. Priscila Dávila, olha só que maravilha, usina do gasômetro, os armazéns do nosso cais, o embarcadeiro, né? O pôr do sol, como eu digo, é um presente original. Certamente o costume, o hábito é reunir a família, todos os filhos, netos almoçarem com a mãe no Dia das Mães, né? Em homenageando, mas
pode-se fazer uma coisa bem original, um presente bem original, diferente, e eu tenho certeza que a sua mamãe jamais vai esquecer desse Dia das Mães. Então se liga com Velejo no Guaíba, tá? Com esse sorteio maravilhoso, e esse sorteio então vale para os dias 26 e 27 de maio, tá bom? Então tá aí. Vamos adiante. Fala, Valdir Bianchessi Júnior. Recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que trabalha nos executivos do Grupo La Salle, elogiando a professora, e relatando aqui do respeito que a professora tem no meio da educação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu quero dar uma boa notícia, Silvio, que está se instalando na cidade de Glorinha a ArcelorMittal Siderúrgica. Tá? Então, vai fazer um investimento de pouco mais de 52 milhões, vai gerar, na fase inicial, 100 empregos diretos, então vai trabalhar com bobinas e chapas de aço, seguramente para fornecer para a General Motors, né? Então, essa é uma notícia boa, digamos assim, né? Em meio a tantas notícias difíceis. Ontem foi liberado já pela FEPAM, né? Ela deu a liberação inicial para que ela possa dar continuidade ao projeto. Então, em alguns meses, deveremos ter uma unidade na cidade de Glorinha da ArcelorMittal, que é muito importante para a economia do estado. Maravilha. Silvio Lopes. Silvas, esse aqui, então, esse é o momento do programa da boas notícias, né? Sim. Por exemplo, no mês passado, no final de abril, a Junta Comercial havia anunciado que em 2020 foram fechadas mais de 90 mil empresas aqui no estado. Anteontem, a Junta Comercial, depois de um estudo feito através do seu setor técnico, apontou que foram criadas mais 64.202 empresas aqui no estado. 82% dessa criação de empresas são das MEI, chamadas microempresas individuais. E uma análise mais ou menos aprofundada sobre isso vai apontar que a maioria dessas empresas, agora criadas como MEIs, elas são originárias do desemprego que aconteceu. Então, muitas pessoas perderam o emprego, algumas aproveitaram a pandemia e até pela oportunidade da criação e consolidação das MEI aqui entre nós, para criar a sua empresa própria. Então, esses são os empreendedores, Silva, por necessidade. Eles empreendendo agora pela necessidade, porque perderam o emprego, porque estavam descontentes com o seu desemprego, né? Acabaram ou com o seu emprego, porque perderam o emprego, ou então porque já tem um projeto de vida isolado. Isso é importante, José Silva, porque no Brasil, a ideia que se tem na área de recursos humanos é que o trabalhador hoje no Brasil já está muito mais vendo a sua possibilidade de crescer individualmente e não como empregado, ou seja, sendo também empreendedor. Aqui está o CIEE, que faz um belíssimo trabalho da formação e qualificação profissional, e está também aliando nesta qualificação dos profissionais que o CIEE prepara, fazer com que o trabalhador não apenas tenha a capacitação técnica para exercer a sua atribuição, o seu trabalho, onde quer que ele for trabalhar, mas tenha também, sobretudo, o comportamento empresarial. O que se faz por isso? Porque há um dado do IBGE, segundo o qual 92% dos desempregados, 92% dos trabalhadores que são desempregados no Brasil, eles o são não por falta de capacitação técnica, mas por falta de bom comportamento empresarial. Ou seja, a questão do caráter, da personalidade, do convívio, do respeito e do compromisso com a empresa. E esses fatores são fundamentais e, aliás, não são apenas fundamentais, eles serão agora muito mais fundamentais para as pessoas que querem progredir no mercado de trabalho. O que a senhora acha, irmã? Acho que tem muita verdade no que o senhor está trazendo. Realmente, eu acho que essa capacidade de gerir envolvendo valores, princípios, caráter, retidão, né? Então, uma empresa ela só evolui quando há realmente um projeto consistente, quando tem um planejamento para que haja evolução, né? Então, eu sempre penso que uma liderança ela é fundamental em qualquer espaço para fazer evoluir, enfim, para poder mudar de rota às vezes, porque a gente às vezes programa uma coisa, vem uma pandemia, tu precisa te redimensionar, tu não pode andar no mesmo projeto que tu estavas antes, tu precisa ter, então acho que é bem importante. E a senhora sempre toca essa questão da liderança, várias vezes a professora falou na falta de liderança.
Eu sempre cito aqui, algumas vezes citei, o Joseph Campbell, que é um dos grandes especialistas em mitologia. E ele toca muito fundo nessa questão da falta de lideranças. E ele diz que o grande problema da civilização atual, seja em países desenvolvidos ou não desenvolvidos, mas sobretudo no Brasil, particularmente, é a falta de mitos. É a desmitologização, que ele chama, das lideranças. Ou seja, ele classifica assim que há lideranças que vêm para redimir a sociedade e outras que vêm para se servir da sociedade. Qual é que tu prefere? Aquela que vem para redimir? É essa que falta. E não aquela que vem para se servir. E essa tem em abundância. Alguém outro dia disse, mas como a senhora é diretora da escola, o que a senhora está fazendo no portão? Eu disse, o meu lugar é lá no portão como diretora, eu preciso saber o que passa, eu preciso acolher o meu estudante que chega. O pai precisa me enxergar numa escola. Porque eu entendo que isso é importante, esse cuidado está ali. Dúvida. Então, eu vejo uma liderança tem que ser aquela que serve, não aquela que é servida. Porque senão nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem dúvida nenhuma. Está correta a sua posição e a senhora ficar controlando e confabulando, enfim, recebendo alunos, pais, isso é uma coisa muito importante. Inspirando as pessoas, porque hoje precisa de gente que inspire. Passando uma segurança absoluta, né? Olha a diretora nos recebendo, né? Não está lá um funcionário, isso, aquilo, é a diretora, quer dizer, dá um realce, absolutamente. Vamos adiante aqui, ó. CCG comemorando 30 anos, minha gente. É o plano de saúde que encanta a todos, pessoa física e pessoa jurídica. Em 30 anos de vida, nós, do CCG Saúde, nunca paramos de investir no cuidado. Sempre agregando pessoas que nos tornaram melhores a cada dia. Pacientes, empresários, colaboradores e parceiros, unidos em um modelo de saúde mais inclusivo, de qualidade e bom para todos. Cuidando da saúde de quem conta com a gente. Chegamos até aqui. E assim, é exatamente assim, que queremos construir o futuro. CCG Saúde, há 30 anos, cuidando de gente de verdade como você. Aí nós vamos adiante falar do Di Paolo. Aliás, ontem eu estive no Di Paolo, olha, minha gente, estava bombando lá aquela unidade do Di Paolo, que tem tantas lojas, São Paulo conquistando cada vez mais, né, o espaço culinário de São Paulo, com o Di Paolo Galeto, que é monumental, é o melhor que tem. E eu encontro lá, como frequentemente, o Paulo Jeremias e aquela unidade ali do Bolivar Laçador estava bombando, né, minha gente? Muita gente, porque é bom demais mesmo o Di Paolo Galeto. Então vamos ver aqui, ó. O Di Paolo está de cara nova. A mudança na identidade visual força a ligação com a culinária da Serra Gaúcha. Comida autêntica, com essência artesanal, que mexe com os sentidos, resgata lembranças e cria novas memórias. Pratos com toque caseiro da nona, feitos para saborear com a alma, absolutamente. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Isso por aqui, né? Porque tem as casas lá de São Paulo, lá de Itapema, Santa Catarina, etc e tal. E mais ainda, essa mensagem do Grupo Di Paolo Galeterias, aí com o próprio Paulo Jeremias estrelando esta mensagem. Vamos ver. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Maravilha, né? Esses galetos de Paolo são extraordinários, deliciosíssimos, minha gente.
Muito bem. Vamos agora passar para produtos para a construção civil. O que há de melhor no Rio Grande do Sul, que é com a rede Elevato, o Grupo Elevato de materiais de construção. Olha aqui, a Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. São produtos importados e nacionais, né? Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones da Matriz, o 51 31 03 94 93 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br e também uma mensagem da Elevato, você assiste agora. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, agora vamos dar uma olhada na capa do Jornal do Comércio hoje, o melhor jornal disparado do Rio Grande do Sul. Colunistas, editorias, jornalistas, né? Todos, né, com alta qualidade e transparência absoluta na informação. O Jornal do Comércio não mascara, não tem ideologias político-partidárias. Lá se traduz em informação, o saudável jornalismo. Não trabalhamos com imprensa marrom, nem ideologias político-partidárias, induzindo o leitor a péssimos comportamentos ou a informação distorcida. Esse é o Jornal do Comércio, que está aí há quase um século, minha gente. Tá? Então te liga, cedinho, madrugando, está aí no seu monitor, né? Temos aí os telefones, você pode fotografar. É o 32-13-300, atendimento ao assinante, madrugando no seu domicílio, na sua empresa, na sua loja, consultório, escritório, enfim, está chegando, madrugando, com a melhor informação, o Jornal do Comércio. Faça a sua assinatura, se é que já não tem, né? Porque a sua essência é economia e negócio e todas as editorias. Por exemplo, às sextas-feiras, você vai encontrar lá a coluna do Carlos Pires de Miranda, que sabe tudo de gastronomia, dicas importantes, receitas maravilhosas, com Carlos Pires de Miranda, também do Jornal do Comércio, mas também a página 3, histórica, uma das mais lidas, talvez, do Jornal do Comércio, que é o começo de conversa com o qualificado, grande, campeão, querido amigo Fernando Albrecht. Então, te liga com o Jornal do Comércio, que aí você tem a informação transparente por todos os lados, tá bom? Fala, Silvio Lopes. José Silva, sabe que tem uma pesquisa aí da Meio e Mensagem? Sabe que a Meio e Mensagem é uma publicação das agências de publicidade do Brasil inteiro. Tempos atrás, eles fizeram uma pesquisa, José Silva, nós que trabalhamos no Jornal do Comércio, eles fizeram uma pesquisa para determinar qual a página de cada jornal, dos jornais, mais lida. Sabe qual foi a conclusão, José Silva? A página 3 é a página mais valorizada de um jornal. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, o José Albrecht escreve aí, e escreve justamente a página mais valorizada de um jornal, segundo pesquisa feita pela Meio e Mensagem. José Silva, nosso programa, claro, há 28 anos, é um programa de qualidade e tem público de qualidade. Nossos telespectadores aqui têm mandado mensagens e veio uma mensagem agora da Velejar no Guaíba, da Priscila. Sabe que a Priscila foi aluna de música da professora aqui que nos visita? Irmã Celaci da Alpiaz? Claro. Que maravilha, olha só, hein? Ela mandou um beijo para a senhora, tá? Diz que aprendeu muito. E está gostando muito da sua entrevista e que eu mandou um grande beijo para a senhora. Fraterno. Retribui esse beijo sempre para a Priscila, né? É sempre um carinho a gente reencontrar esses estudantes da escola, né? Perfeitamente. José Silva, uma outra notícia é a seguinte, ó. Sim. O ministro Ricardo Salles passou aqui pelo Rio Grande do Sul hoje e ele deu várias notícias, mas principalmente uma delas que é importante para a Serra Gaúcha. O governo vai privatizar os canyons aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos lá o Canyon em Itaibezinho, temos o Fortaleza, que é maravilhoso, e outro, eu não me lembro o nome, eu não sei se tu sabes, mas são importantes. Em vários países do mundo, não precisa nem citar os Estados Unidos, mas em vários países do mundo, os canyons são atrações turísticas
que trazem grandes receitas, grande riqueza para a região onde eles estão implantados. E aqui no Rio Grande do Sul, a maioria desses cânions, parece que o Fortaleza parece que tem alguma infraestrutura, mas os demais estão abandonados. Então é preciso que haja um investimento da iniciativa privada para que se estabeleça uma fonte de lucros para o Rio Grande do Sul. Não é o lucro hoje, não é o logro como tinha lá na Idade Média, como o catolicismo implantou o logro, aquela questão toda que acabou provocando a Revolução Luterana, a Revolução Protestante pelo Martinho Lutero. O lucro hoje é fundamental para as economias. E parabéns ao ministro Ricardo Salles, que está fazendo um excelente trabalho e, sobretudo, de preservar as riquezas nossas na Amazônia, porque os estrangeiros querem a nossa riqueza, eles não estão preocupados com a sociedade, com o Brasil e com quem habita lá na Amazônia, eles querem a nossa riqueza. Parabéns, ministro. Perfeito, nós vamos assistir agora uma sonora do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, preocupadíssimo, né, com a pandemia, com a Covid-19. Então, aqui, governador falando sobre o debate que está acontecendo relacionado ao novo modelo de gestão da crise sanitária no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ter a imagem, né, a fotografia do governador e a sua fala aí. Vamos ver o que ele diz aí, o governador, em relação a isso que tanto nos preocupa, né? A todos nós, evidentemente. Vamos dar uma olhada, então. O modelo do distanciamento controlado que a gente tem em vigor até agora, ele foi construído também com muito diálogo. A gente fez reunião com entidades, com prefeituras, com deputados, lá há um ano atrás, para construir esse novo modelo. Agora, novamente, estamos fazendo essa interação, conversando com prefeitos, com os deputados, vamos conversar com entidades empresariais também, com a academia, com especialistas, para que a gente possa ter este novo momento num modelo, num sistema que gerencia esse distanciamento, que efetivamente atenda o seu propósito, que é proteger a vida, a saúde das pessoas e, ao máximo, preservar a atividade econômica. O Estado se propõe, no que nós imaginamos, seja esse novo modelo, a ser aquele que coordena, acompanha os indicadores, emite os alertas para cada uma das regiões e estabelece protocolos mínimos, que serão, como diz o próprio nome, mínimos, né? Eles vão ser desde o uso da máscara, obrigatoriamente, em alguns espaços, enfim, a outros protocolos que já são pacíficos, como importantes para o distanciamento. E teremos um outro grupo de protocolos que vai ser um protocolo padrão. Só que esse grupo de protocolos padrão poderão ser alterados pelos municípios. É isso que nós imaginamos. Desde que, num ajuste da região, ou seja, reforçando a cogestão, a gestão compartilhada do modelo, do sistema, em que a região ajusta os seus protocolos e nós vamos ficar acompanhando como governo do Estado e, de acordo com os indicadores, se começa a acompanhar aumento de casos, aumento de internações, o Estado emite os alertas e a região tem que responder quais as providências que está adotando. Se as providências forem consideradas suficientes pelo gabinete de crise, ok, segue a região gerenciando. Se não forem, bom, aí partimos para uma reunião com a região, buscamos fazer uma intermediação e, em última análise, em último caso, uma intervenção na região em função de alguma necessidade excepcional de restrições maiores. Então, é um sistema que, imaginamos, vai reforçar a governança, vai reforçar essa gestão compartilhada com os municípios, que são muito importantes na estratégia para poder fazer aplicar na ponta essas formas de restrições que ajudem a preservar a vida, a saúde dos gaúchos e, ao máximo, conciliar com as atividades econômicas. Muito bom. Vamos ver aí o que acontece. Isso deve ser exatamente aí pelo dia 10, mas já está sendo tudo alinhado e determinado. Talvez antes, até sexta, sábado, tenhamos essas novidades já ditas, né, e manifestadas pelo governador, como ele disse agora, que está, né, anunciou agora, está preparando todo um novo tempo para que a gente possa ter mais condições de atuar, do comércio, da indústria, né, enfim, shoppings, todas essas atividades. Agora mesmo ingressou no governo do estado, como secretário, o Darley de Deus, né? O Darley, aquele ex-atleta gremista, goleiro consagrado do Grêmio, que disse, já combinou com o governador, na sua posse, que até o final de semana ele abre todas as quadras esportivas. Quer dizer, então isso aí é uma notícia alvissareira, o Silvio Lopes, Valdir e irmã Selassie, porque isso aí é um indicativo que esse distanciamento começa a realmente ter uma flexibilidade, porque daí vai ter
os atletas jogando na orla, enfim, nos clubes, e, enfim, as academias, essas coisas vão começar a funcionar quase que a pleno, se não a pleno, porque no momento que libera as quadras esportivas, significa que as atividades, dependendo da modalidade, serão exatamente desenvolvidas, né? Então, isso é muito bom. É um indicativo. É um pouco diferente de pensar, por exemplo, num clube Inter, Grêmio, que tem toda uma infraestrutura, capacidade de testagem, todo um cumprimento de protocolos, e de repente abrir algo que não tenha uma estrutura. Então, eu acho que precisa essa questão ser um tanto gradual, né? Para que a gente tenha capacidade de gerenciar isso. Né? Parece que não dá para perder de sem controle. Dúvida. Mas parece que os agentes da Guarda Municipal estariam fazendo testagens de temperatura do corpo, né? Medindo temperaturas, né? Mas é que a temperatura ela é um pouco... A gente faz, está num protocolo, né? Mas nem sempre a temperatura dá para a gente essa garantia. Sim, não dá garantia, né? Não dá. Mas, enfim em função das quedas, né? Dos indicadores, talvez seja aí um caminho, né? Talvez... Vamos ver. Devagarinho. Se não der certo, como disse o governador, volta-se, né, ao sistema anterior. Agora, uma grande coisa que o governador colocou, José Silva, é o compartilhamento. Eu acho que isso devia ter acontecido lá desde o começo, né? Porque assim como o Brasil tem várias regiões, o Estado também tem várias regiões. Tem lugares que não tem uma contaminação. Então, eu acho que agora o caminho está sendo colocado, a questão da abertura de praças, hoje está se dando voz para os médicos e associações médicas que acham que é uma impropriedade usar máscara em parque. O cara está sozinho e está de máscara. O cara está correndo ali na bola do Guaíba, eu fico impressionado, o cara de máscara. E tem médico que diz que isso é a pior coisa que o cara pode fazer, é correr e estar num parque com o uso de máscara. Ele está se intoxicando e não está oxigenando o corpo. Eu vou dizer um detalhe em relação ao esporte. Se você andar na Edivaldo Pereira Paiva nos finais de semana, que aquilo ali é fechado por um decreto municipal, a aglomeração ali é fantástica. Então, a quadra esportiva é zero perto do que acontece ali. O pessoal no meio da avenida, do asfalto, fazendo todo tipo de atividade em conjunto, sem nenhum tipo de distanciamento, sem nenhum protocolo. Vamos falar de Vinhos do Mundo Importadora, porque é a maior importadora de vinhos do Brasil, Vinhos do Mundo, que o site é vinhosdomundo.com.br, o telefone é o 51 30 12 80 90. Eu mostro para vocês as lojas com atendimento altamente qualificado, de gente que entende tudo de vinhos, espumantes, champanhes, etc. e tal, delicatessen. Todas as lojas de vinhos do mundo estão com estacionamento e segurança e muitos rótulos e muitos combos, parcelamento no cartão de crédito, etc. e tal. Essa é a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, do bairro Floresta. Todas com essa mesma apresentação, né, do laranja na sua coloração e mais a logomarca de Vinhos do Mundo. Aí nós vamos para a Alameda Alípio César, bairro Boa Vista, quase esquina com Anilo Peçanha, ali bem pertinho do Anchieta, tá bom? Depois nós vamos lá para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Então, todas as lojas com a mesma característica, o mesmo padrão, segurança, estacionamento interno e atendimento de gente que é do ramo, qualificada, são altamente profissionais, tá bom? E como eu digo, grandes rótulos com descontos invejáveis, parcelamento e combos também com apelos financeiros muito bons. Se você faz uma compra mais encorpada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não cobra nada, tá bom? Isso é Vinhos do Mundo Importadora, 30 12 80, o código de área 51. Irmã Celaci Dalpiaz, nos encaminhamos para o fechamento do programa. Satisfação tê-la aqui conosco. Sempre muito bem-vinda, nos traz aqui uma transparência absoluta no campo da educação, especialmente do Colégio Santa Inês, onde a senhora dirige com tanta capacidade, qualidade, tanto que a escola hoje é uma referência no ensino do Estado, da capital gaúcha. Eu agradeço e sempre o espaço à sua disposição. Muito obrigada. Eu acho sempre falar em educação sempre é uma alegria imensa. Eu penso que se nós podemos contribuir com algo, se a gente pode trocar algum conhecimento e compartilhar aquilo que vem sendo feito em educação, sempre é construtivo. Então, eu agradeço muito esse espaço, essa oportunidade, aos colegas de mesa também. E eu quero também parabenizar, o Silvas, as mães, esse final de semana, que a gente dedica às mães. Então, que eu considero essas mulheres valentes, que nesse tempo de pandemia estão em home office, estão cuidando de filho, estão trabalhando, cuidando de tantas coisas. Se desdobrando. E é hoje
um grupo que está com uma sobrecarga de atividades. Então, eu quero destacar essas mulheres valentes, parabenizá-las pelo cuidado com seus filhos e por essa valentia de encarar a maternidade com tanta bravura e como mulheres na sociedade estarem também contribuindo para essa transformação. Então, parabéns a todas as mães, a todas as mulheres que cuidam. Muito bom, muito obrigado. Mulheres e homens que cuidam, né? Porque o cuidado ele é de todos nós. Hoje é compartilhado. Agradeço ao Silvio Lopes, Valdir Bianchessi Júnior. E eu diria também que é uma doação, irmã Celaci Dalpiaz, a tarefa de ensinar. É uma doação. Como? É pena que tem uns que não querem ensinar. Os professores que querem ficar em casa ainda. Se há uma evolução, se há uma concessão para que isso aconteça, volte-se, né, minimamente a uma vida quase normal na escola. Puxa lá, pessoal, vamos pensar. Essa meninada precisa do professor e precisa voltar à sala de aula, ao convívio com os seus professores e seus colegas. Sair de casa, voltar para casa, tudo em bom tom, de acordo com o que determinam os protocolos e a segurança e a saúde dessa meninada. A gente tem que enaltecer, Silvas, esses tantos educadores que se doaram bravamente para, nesse período de pandemia, poder dar conta da sua vida pessoal, poder criar, poder se reinventar, sair de uma forma de ensino para uma outra forma, um outro modelo que exigiu muito. Então, assim, eu acho que a gente tem que enaltecer esses tantos que foram bravos. Porque não é para fracos, é para fortes, viu? Sem dúvida. Então, eu acho que uma gratidão para esses. Se a gente for olhar no mundo, eu estava olhando domingo, um grupo de professores, eu acho que na Amazonas, eles viajam de barco para levar para casa dos estudantes o material mimeografadinho lá, para que eles continuem aprendendo. Então, isso me fez ver, meu Deus, quem quer vai achar formas, vai achar meios. Eu tenho certeza que esses lá da Amazonas não ganham grande coisa para estar ensinando. Eles devem estar tirando, eu acho que do seu bolso, para poder levar conhecimento para esses estudantes. Isso, domingo, me chamou a atenção quando eu vi essa reportagem. Muito bem. Mas, gente, vamos embora, então. O programa Se Desperte, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, o nosso programa Atividade. Amanhã, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.